Olá, Conversa de Peso de hoje em sua 10ª temporada, mais de 1.200 programas, e tem um assunto que sempre me chama muito. Espero que você também curta quando a gente fala de cultura. Meu convidado de hoje é um especialista muito e apaixonado muito especialmente pela dança, natural de Porto Alegre. O filho do seu Antônio e da dona Vicentina é mestre em artes cênicas. Gentil, o marido da Carolina, é especialista em dança, teatro, gestão. Pai da Aimee, da Sofia e do Andrei, curte meditar e cuidar da sua horta. É técnico de cultura na Prefeitura Municipal de São Leopoldo e atual coordenador do Sistema Municipal de Cultura da cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Marco Antônio Filipim Rodrigues. Marco Filipim, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, uma honra estar aqui, um orgulho, um prazer estar com o meu amigo aí já de um bom tempo. Mais de 30 anos dançando? Mais de 30 anos, cara, já vai lá uns 34, 35 anos já. Quando nasce essa paixão, hein? Velho, olha... Tu disse que a dança te pegou. Me pegou, mas desde pequeno eu gostava de movimentar o corpo. E de umas maneiras mais diferentes possíveis, assim, né? Mas aí a gente vai crescendo, não é uma questão muito simples para homem, ainda mais na minha época, né? O meu pai querido, amado, que está com Deus agora, ele tinha algumas reticências e tal, né? Eu digo que eu tive que sair de casa, né? E aí no encontro com pessoas e tal, eu acabei começando a me relacionar com algumas pessoas. Aí encontrei a Ceci Frank, minha grande primeira mestra, professora de dança de Porto Alegre, que também já está nos céus. E aí comecei a fazer aula com ela, comecei a me motivar e me relacionar com as pessoas. Foi barra mesmo, então? Foi, não foi fácil, foi difícil. Eu comecei, como se diz, na dança velho. Eu tinha 23 anos. Né? Aí se diz que dança tem que começar bem cedo, mas isso está mudando bastante hoje em dia. Mas na época era complicado, por causa do corpo, essa coisa toda, né? Mas eu comecei e fui, mas eu tinha uma estima muito baixa. Eu achava que eu nunca estava preparado para ir para o palco, ir para a cena. Fiquei 2 anos só fazendo aula e tal. Acabei me mudando, resolvi ir embora para a Europa. A gente tinha muito isso de largar esse Brasil e tal, embora fazer a vida em outro lugar. Morei um tempo no exterior, lá também dancei, né? Tive a oportunidade, subi ao palco na primeira vez, foi na Holanda. Né? Uma escola lá que eu fazia bem aula. Bem longe para ninguém aqui te achar. Bem longe para ninguém ver. A vergonha. Se alguém e tudo, não né? gostar que nunca mais vou ver mesmo. Não tem nem. Deve ter registro, mas não sei onde está esse registro. Tá, né? Mas enfim, aquela lá coisa. É muito mais comum isso, né? Muito mais comum. Hoje era aqui uma também escola... é muito aceito já, sim, né? Muito sim. Hoje em dia está né? bem diferente, felizmente, está bem Graças diferente. Eu conheço um monte de gente amigos, homens que dançam de várias idades, né? Porque a dança, ela felizmente, ela ganhou uma democratização em relação a que antes tinha uma coisa assim, tu tem que começar pelo balé clássico, tu tem que ter um tipo de corpo, tem que ter aquela disciplina. Hoje, a disciplina para mim é importante para qualquer coisa, né? Mas não aquela disciplina rígida. Né? Hoje em dia existe uma aceitação de qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de idade, qualquer tipo de pessoa. Né? É aquela coisa de levar a tua expressão para o palco, para a cena, né? Com trabalho, claro, com pesquisa, não é qualquer coisa. Né? Mas essa democratização, essa abertura desse leque, assim, hoje é muito legal, assim, muito interessante. É o quê? É um preconceito? É machismo? Ignorância, taxar um bailarino de homossexual, por exemplo, algo que pegava na época e que foi o que pegou teu pai, por exemplo? Foi. É tudo isso que tu falou, tudo isso junto. Né? E pode não ter nada a ver, inclusive. Pode não ter nada a ver. Como tu que é pai de 3 meninos, sim, casado com uma sim. mulher e já muito namorador que a gente já estava conversando. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É uma questão... Claro que tem uma boa É um aprisionamento do corpo pessoas. que o homem tem? Tem. A gente tem muito isso. A gente tem uma... E é um traço cultural nosso do Sul mais forte ainda?
É Conheceu mais o forte. mundo, que virou o mundo. Eu conheci vários locais assim que, por exemplo, na Holanda que eu morei, a relação com o corpo é outra, Rodrigo. As pessoas, por exemplo, vão num parque no verão lá, que o verão é muito gostoso lá, é menor, mas é uma A gente tem delícia. 2 meses de verão, tem que te jogar, né? É um pouquinho mais, mas é bom. É um verão de uns 20 e poucos graus, 30 graus, faz um calor gostoso. As pessoas vão para um parque, como o Parcão que tem aqui, o Parque da Redenção, que é um Parque Imperatriz. Parque Imperatriz, elas vão e tiram a roupa para tomar banho de sol. É bem tranquilo. Não é nada assim, não precisa ir para um campo de nudismo. As praias são assim também. Né? Então, a relação com o corpo... Eu, por exemplo, trabalhei de modelo lá há muito tempo, modelo vivo, tem muito artista visual lá, muitos professores. E o público, assim, sentava numa cadeira e aí tinham os alunos pintando, desenhando e tal. E público, assim, de pessoas de terceira idade, pessoas de várias idades, várias categorias, vários nichos. E eu sentado nu, né? Bem de boa, assim, às vezes fazia várias posições e tal, e eu trabalhei um tempão lá ganhando a vida com isso, de modelo vivo, né, que se chama. Então é uma outra relação, voltando à questão. E aqui a gente tem muito isso, né, o Rio Grande do Sul, o Sul é um pouco mais fechado com essa coisa. Quando a gente fala em dança aqui, a gente já lembra de chula, ou do pezinho. E é óbvio que a dança contemporânea não tem nada a ver com isso. Não, pode inclusive ser isso. Pode tá ter, lindo, eu já fiz um trabalho. Mas isso é folclore, é outra coisa. É outra coisa, que é lindo também. A gente bebe daí, né? A gente fez, uma vez a gente montou um trabalho que tinha uma homenagem ao Sul, às tradições, e aí um amigo nosso, o Clóvis, nos deu algumas aulas e a gente colocou isso dentro do nosso trabalho. Alguns passos do chula, elementos do tradicionalismo, dentro da dança contemporânea. O que tu foi dançar na Europa? Por que movimento da dança tu passou? É que assim, eu fui para a Europa para viver a vida, trabalhar, e, enfim, queria conhecer outros lugares, e fui para a Índia também, porque eu tenho um mestre espiritual que é o Osho, né? Queria estar lá, ele já tinha morrido quando eu fui, mas eu queria ir lá naquele lugar lá, para sentir, né? Eu tenho muito essa busca espiritual, para mim é uma que eu não coloquei aí, mas é uma das umas questões nevrálgicas na minha vida, é essa busca espiritual, né? E aí lá eu conheci uma escola e fui fazendo aula lá, e aí eu não tinha muito dinheiro, e aí o que aconteceu? A professora gostou muito de mim, ela disse assim, ó, tu não precisa pagar, faz assim, ó, a escola tinha dois estúdios, num estúdio tu faz uma faxina por semana e tu tem direito a todas as aulas, show de bola, eu fazia uma faxina, né, curtia lá o estúdio e fazia todas as aulas. E aí acabei participando do espetáculo de final de ano, um baita espetáculo, que tinha até cantoras de ópera e tal, né, e não transitei muito em muitas coisas lá, foi um pouco. Depois eu fui morar na Espanha, também fiz um pouco de jazz lá, mas não muito. Na verdade, o profissionalismo bateu quando eu cheguei num momento lá que eu não queria mais ficar lá. Estava me sentindo meio assim, tipo, pá, a Europa deu, meio, sabe? Vou voltar para o Brasil, saudade da família, saudade do Brasil, assim. Voltei aí que eu realmente defini, agora a dança vai ser a minha profissão, vai ser o meu carro-chefe para tudo, e realmente foi. Né? Daí que eu comecei a dançava, trabalhava em outros lugares, trabalhei no Ocidente, que é um bar e um restaurante muito conhecido em Porto Alegre, eu era gerente do almoço, né, comida natural e tal, e dançava, né, dancei com um monte de gente, dançava com várias coreografias, aí viajei bastante com a dança, e aí surgiu, já estou emendando tudo, né? Sim, porque eu quero saber quando veio parar em São Leopoldo, né? Não, e aí surgiu do convite de um amigo de trabalhar com gestão pública, que foi em 99, quando o Olívio Dutra ganhou o governo do estado, e ele me convidou, né, era um parceirão meu, assim, vamos trabalhar lá comigo na Casa de Cultura Mário Quintana. Aí eu fui para lá e cuidava das salas, cuidava da questão do teatro, da dança e tal, sabe? E aí comecei a gostar dessa questão também. Casa de Cultura que
Passam por ali todas as artes, né? Passam Se todas as encontram artes. ali todas Aquele as lugar artes. é maravilhoso. Aquele lugar tem uma paixão, assim, porque eu vivi muito tempo lá, o tempo todo, subindo e descendo aqueles andares, tudo, cuidando Prédio das questões, sabe? Monumento à arquitetura. É um monumento. Cada sala tem as uma salas, tem ludoteca, sabe? uma sala de teatro, uma sala de cinema. Pode passar o dia lá, né? Passar o dia curtindo cinema, tem dança, uma mostra aí, teatro, quadrinhos aí, tudo. livro. E a gastronomia lá em cima. Tem E um gastronomia. jazz fixo tocando no canto. Sim, E assim vai. e curte aquele pôr do sol lá em cima, sabe? É um lugar maravilhoso. Que é o Como lugar. tu vem parar em São Leopoldo? Então, eu acabei conhecendo a mãe da minha primeira filha, a Alice, e ainda morava em Porto Alegre. Daí ela ficou grávida da Aimee, né? Que hoje tem 21, vai fazer 22 anos. E aí essa Então, tu tá coisa 22 para ter 23 anos já em São Leopoldo. eu faço 22 anos agora no meio do ano. Mas nesse tempo eu morei 2 anos em Porto Alegre, por conta da mãe dos meus outros 2 filhos, que ela foi trabalhar lá, estava grávida, daí eu voltei a morar em Porto Alegre com ela. E aí a gente acabou decidindo vir para cá, né? Que ela estava grávida e vamos se estabelecer em São Leopoldo, então, vamos ficar por lá. E eu fiquei em São Leopoldo nos primeiros 5 anos, morando aqui, mas assim, eu morava no Cristo Rei, perto do estádio do Aimoré ali, mas eu trabalhava e estudava em Porto Alegre. Conhecia pouco São Leopoldo, né? Fazia toda essa coisa, trem e tal, toda a BR. E aí depois que eu acabei, em 2006, que eu fui convidado para trabalhar no governo, na Secretaria de Cultura, aí vim para cá, né? Aí como coordenador de artes cênicas. E aí voltei novamente para a questão da gestão pública, que eu tinha ficado um pouco, de 2002 a 2006, eu só estava dançando, estudando e tal, e fazendo outras coisas, né, porque só dançar é difícil de viver, né, e aí acabei que em 2006 voltei para a gestão, né, e fiquei até 2010, saí de novo, fiz o concurso, para técnico de cultura. Tu hoje concursado? Eu sou concursado desde 2011. Tirei primeiro lugar no concurso. E aí, em 2011, eu assumi como concursado. Hoje ocupa um espaço de destaque como um coordenador dentro destaque eu não gosto muito de falar. Deixa para os outros falar. Mas a gente conseguiu montar uma estrutura que em cidades do interior é mais difícil. Assim, Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Show de bola. Hoje numa conversa de peso com Marco Filipim. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero é seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Marco Filipim, protagonista na cultura leopoldense, um grande bailarino, e a gente conversou um pouco dessa trajetória dele. Hoje eu quero falar agora de política pública. Aliás, amanhã, próximo sábado, dia 29, Dia Internacional da Dança, Marco. Sim. Parabéns, desde já, então. Obrigado. Coordenador hoje montando uma aparelhagem. Depois a gente fala desse evento, inclusive, que vai acontecer no nosso teatro, né? Me fala um pouco dessa estrutura que tu falava, de São Leopoldo é uma cidade que exala muita cultura, né? Sim. Eu me sinto muito feliz, assim, agradecido por trabalhar numa cidade que tem uma diversidade cultural muito grande. Por exemplo, ontem a gente teve, sei lá, essa semana a gente teve uma reunião com o pessoal do hip hop, vai acontecer um grande evento aí, né, com eles, que logo a gente vai divulgar melhor, né, que ainda a gente está no... Não é o São Hells. O São Hell é uma outra parte, mas não é o São Hell. É um baita espetáculo também, né? Um baita trabalho do o Brian tá à frente, mas vai ser uma questão dos pilares, tem a ver com os pilares, né? E a gente está linkando um pouco com os 200 anos, né? Que o ano que vem a gente tem os 200 anos do aniversário da cidade, da imigração alemã, e nisso também, já pegando esse gancho, a gente tem muita liberdade de trabalhar dentro da secretaria, com o secretário Marcel, com o prefeito Vanazzi, com a galera toda. A gente tem uma estrutura bem boa de funcionários, né? que segura, é o esteio da secretaria, né? Que a gente mantém as políticas independente de governo, independente dos cargos de confiança que entram, a gente mantém uma estrutura já, que é esse Sistema Municipal de Cultura, do qual eu coordeno já desde 2011. Coordenador, né, do Sistema Municipal de Cultura. Isso, que envolve a estrutura do CPF, que a gente chama, né? Que é o Conselho, o Plano de Cultura, que é de 10 anos, que ele vai vencer agora no final do ano, e o Fundo de Cultura, onde se aporta verbas para a gente trabalhar no fomento de produções artísticas, fomentar diferentes áreas da cultura. Isso. Inclusive, por a gente ter todo esse sistema já estruturado, todo ele está em leis, a gente está aportando uma verba da Secretaria de Estado da Cultura, né, que é o edital que eles lançaram agora de co-investimento, que é o fundo a fundo, né? Então Novo Hamburgo eu sei que tem também, só quem tem, as cidades que têm já seu sistema estruturado vão estar aportando essa verba para festas populares, né? Que vai ser, já está aberto o edital, a gente vai, em seguida já vai estar sendo liberada a verba por eles. Um edital de 30 milhões, né? 30 milhões, isso aí. Isso é maravilhoso. E vamos combinar, olha como é importante a organização disso. São quase 500 municípios do Rio Grande do Sul, 497. E pouco mais de 100 118 podem certificado. Concorrer a isso por estarem devidamente enquadrados, por terem essa estruturação. Alguns talvez consigam cultura, ainda ter, mas em 2 meses, a partir do zero não tem como. Leis, tem que passar pela Câmara, estruturar, plano de cultura. E 30 milhões para 100 municípios, olha, dá para fazer muita coisa muito massa. Dá para fazer. Puxa vida, isso é muito importante. Bem importante. Isso vai ser para festas populares, né? Tu pode fazer até 3 eventos com essa verba. Quem dança viveu do que no meio da pandemia, Marco? Olha... Porque não dá nem para fazer live. Quer dizer, dá, mas... Dá, a galera fez espetáculo, Rodrigo. Eu vi um espetáculo de uma galera de Porto Alegre que eles fizeram uma live no Instagram dentro de casa, do apartamento. 4, 5 bailarinos. Um dançava no quarto, tipo aqueles filmes que tipo câmera que não tem corte. Dançava no quarto, saía do corredor, tinha uma guria no banheiro,
depois tinha Que outro louco na isso, sala, né? e depois eles Cada se um numa encontravam, os quatro numa mesa e faziam, lindo o trabalho, com luz e tal, toda uma produção por trás, assim, e eles fizeram o espetáculo ali, depois eles falam, agradecem e tal, sabe? Aí a contribuição por Pix, por aquilo, sabe? Por aquela coisa. A galera se virou, mas muitos foram fazer pão, foram trabalhar de Uber, enfim. Motoboy, né? Mesmo a gente tendo a Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc, que foi a lei da emergência. Que foi um grande suspiro, mas que chegou muito tarde para realmente... Chegou tarde e ajudou um pouco, né? Sabe? Ajudou a galera muito, um pouco. Uma grande assim, verba porque fracionada pingou, né? Porque foi muito pouco, né? Foi muito tempo, né? A pandemia, né, Rodrigo? Foi muito tempo de complicação, assim. Cada né? prefeitura cuidou de um jeito diferente. Vocês cuidaram muito de várias formas. É uma cesta básica, A gente fez cesta básica, eu entregava a cesta básica. A gente conseguiu, tanto dos programas que o município tem de cesta básica, né, através da Secretaria de Assistência, da Secretaria de Educação, e a gente conseguiu pelo Estado também, o Estado nos passou uma cesta básica. Eu enchia o meu carro e levava para a galera, porque as galera às vezes era complicado, eles não tinham dinheiro para pegar um ônibus para vir até o centro. Sim, imagina. Não, vou levar, sabe? Várias vezes eu distribuía assim, sabe? Tipo, porque eu me senti naquele momento, como eu tenho meu trabalho, eu me senti muito na obrigação, eu sou servidor público e eu gosto de ser servidor, eu gosto de servir, né? E eu me senti, cara, eu preciso ajudar essa galera, porque muitos são amigos, né? São pessoas que estavam, assim, ó, uma situação complicada, assim, então... Cultura volta a respirar. Sim, volta a respirar. Eu diria que o ano passado já respirou, mas eu digo que esse ano ela volta... Agora explodiu. Sabe? Tipo, espetáculos, com galera com teatro cheio, né? E eu sinto que o público está ávido por isso, assim, né? Pelo presencial, assim, né? Agora vem a Paulo Gustavo, que está vindo, a Lei Paulo Gustavo. Já sabemos quanto São Leopoldo receberá? 1.913.000 e alguns É um valor reais. muito próximo do que veio... Que vem para Novo Hamburgo também. Não, mas do que veio na Aldir Blanc. Na Aldir Blanc foi 1.500.000. Então melhorou. Mais de 20%. Sendo que desse valor, 1.400.000 mais ou menos, é para produção de audiovisual, né? Sim. Produção, mas vem aí Aldir Blanc 2 também. Vem Aldir Blanc 2, que parece que é esse ano mesmo. Então vai ter muito fomento também. Vai como ter política muito fomento, pública e desenvolvimento. Pública. E as pessoas às vezes olham para isso e dizem assim, mas isso é coisa da esquerda. Gente, só porque a direita não se apropria dessa pauta, porque preferiu brigar, e é uma burrice. Porque cultura é cultura em qualquer lugar do mundo. Aliás, cultura é business nos Estados Unidos, e as pessoas não entendem que dá para fazer muito dinheiro a partir disso aqui. Mas no Brasil... Alguns já entenderam, né? A Margit de São Leopoldo faz um evento fantástico a cada 6 meses, né? O swing dance dela explodindo, com 6.000 bailarinos a cada encontro, né? Uma coisa fantástica. Isso é business, muita gente vive disso. E a cultura movimenta, não sei os valores, mas ela movimenta muito dinheiro. A indústria criativa, mais Brasil. de 5 bilhões, só audiovisual mais de 5 bilhões. Games assim. e cinema e minisséries. Movimenta muita coisa. Muito emprego. Assim, muito emprego, sabe? Por exemplo, o carnaval. E é suspiro para a alma, né? Por favor, né? Como é que tu vai viver sem isso, né, Rodrigo? A gente viu isso. A gente viu essa pandemia, né? Seria sem audiovisual, sem música, né? trancado dentro de casa. Tu vê um streaming, né? Um filme no streaming. Quantas pessoas estão envolvidas para fazer uma série só, um capítulo, entende? Então é muita coisa que movimenta. Agora a gente pode escolher um cantor sertanejo, nada contra, tudo a favor, inclusive pagar 1 milhão para um deles, para uma dupla, sei lá. E tem que ter espaço para todos eles, inclusive para esse cara, inclusive para o cantor de tal nicho, inclusive para o artista que está super bem cotado. A gente precisa entender isso como um todo. E, claro, a verba, quanto mais democrática ela for, mas como for fomentador, tu vai criando público para acompanhar isso tudo e gira uma roda enorme, linda, né? As pessoas vão para Broadway e pagam fortuna para assistir uma ópera lá... Ou uma apresentação fantástica. Assim, vamos aqui, às vezes as pessoas vão, nada contra também, vão a Porto Alegre assistir coisas, e às vezes tem em São Leopoldo, tem em Novo Hamburgo, ou vão lá para São Paulo. Nada contra, ok de ir, mas assim, é legal ter o olhar para as coisas que estão acontecendo aqui. Semana passada a gente teve o Marcos Breda
aqui em São Leopoldo, com ingresso baratíssimo, o Sesc dá cortesia para um monte de gente. E a gente teve o trabalho do pessoal os egressos da UERGS fizeram um trabalho o Beco de Três Ruas. Se apresentaram sábado e domingo, uma peça maravilhosa, assim, galera daqui, galera de São Leopoldo, daqui da É só porque não tem um carimbo lá. Porque não vem alguém global, sabe? Também nada contra, tem gente global muito boa também, sabe? Sem dúvida. Mas é essa diversidade, né? A gente vai ter agora São Leopoldo Fest também, né? Que também a gente trabalha a diversidade, porque São Leopoldo é uma diversidade cultural, né, Rodrigo? Desde o carnaval, é o hip hop, são as músicas. O carnaval estava maravilhoso, né? Estava maravilhoso, estava muito show de bola. Ô Marco, o que vai ter de dança agora, hein? Dia 29 de abril, sábado, agora às 8 horas, lá no Teatro Municipal de São Leopoldo. Horas? 20 horas. Às 20 horas. No Teatro Municipal de São Leopoldo, que fica no Centro Cultural José Pedro Boécio. Onde é isso? Biblioteca Pública. Praça da Biblioteca, né? Biblioteca Oswaldo Aranha, 934, super simples de chegar. E a entrada franca, a gente vai estar distribuindo senha 1 hora antes, né? Questão de limite de público e tal. E a gente vai ter os grupos, a maioria dos grupos, escolas de São Leopoldo vão estar lá dançando. Eu vou estar estreando uma estreia mundial, né? Então quem não te viu te apresentando, pode me ver, vou ter uma palhinha lá de um solo que Quantas eu vou apresentações vão ser? Vão ser em torno de 14, 15, uma coisa assim. Apresentações curtas, 5 minutos? Sim, 5, né? Um pouco mais, um pouco uma menos. Dança. Assim. Sim. Escola de jazz, street, balé clássico. Bem eclético, então. Bem eclético. A galera da dança de São Leopoldo é muito show, sabe? Eu chamei eles, o ano passado a gente fez um baita evento também, encheu o teatro. E esse ano também a galera vem, vamos fazer, queremos se apresentar e tal. Então vai estar bem bonito, né, no sábado. É só chegar lá e assistir. Maravilha! Mais de 30 anos dançando, um grande agente cultural, um grande agente das artes cênicas, da dança, protagonista da cultura. E eu acho que a gente precisa sempre conversar muito sobre isso, Marco. Claro. De derrubar esse preconceito, de chamar as pessoas para as artes, da arte clássica, romana, grega, até o que ainda não tem, que está nascendo agora. Sim, expressões mais diversas que estão... Algumas a gente pode não gostar tanto, umas a gente pode achar muito chato, outras vão amar. E esse grande caldeirão aí forma essa grande cultura brasileira, né? Sim. Estirada em como tudo. diz o Nietzsche, algo parecido com isso, assim, antes de falar o homem dançou, né? E na verdade, antes de pensar, a gente já faz artes, né? Adorei falar contigo. Eu também, querido. Obrigado. Amanhã, então, nesse sábado, dia 29, às 20 horas, 1 hora antes, já começa a distribuição sem entrada gratuita no nosso Centro Cultural Pedro Boécio, né? No nosso Teatro Municipal, todos convidados para estar lá acompanhando esse movimento pelo Dia Internacional da Dança. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.